Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Júnior e quero condividir uma palavra ao teu coração. Eu quero compartilhar esta palavra que se encontra em João capítulo de número 18. João capítulo de número 18, o versículo 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e com eles ali entrou. Ora, Judas, o que traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunia ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomado a corte, e uns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus que tudo o que havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. E disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, o que traía, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes então a perguntar: A quem buscais? E responderam: A Jesus, o Nazareno. Replicou-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Se, pois, é a mim que buscais, deixai ir a estes, para que se cumprisse a palavra que dissera: Os que tens me dado, nenhum deles perdi. Então Simão, Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Disse, pois, Jesus a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Nós vemos uma palavra muito interessante em relação ao projeto de Deus na vida de um ser humano. Jesus não faz nada por acaso, e o projeto de Deus não foi desenvolvido de qualquer maneira. Nós somos um projeto que Deus tem desenvolvido, como diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo de número 8, verso 31, em um mundo habitável, no qual somente Deus tem ali arquitetado todas as coisas. Toda a criação de Deus foi arquitetada neste mundo habitável. A palavra de Deus nos diz que tudo ali foi planejado. Deus então planeja a vida dos homens. Deus planeja o mundo. E a Bíblia nos diz que antes que as montanhas se formassem, antes que foram feitos os abismos e vales, antes que Ele estendesse os céus como as cortinas, tudo se foi planejado. O arquiteto do mundo trabalhou para que a minha vida, para que a tua vida tivesse um sentido. Nesta noite eu quero compartilhar esta palavra que Deus trouxe ao meu coração. Getsêmani, o jardim de Deus. Getsêmani significa prensa de óleo, um local onde os judeus tinham o costume de levar as olivas para serem prensadas, e ali então começa o trabalho para a fabricação do óleo de oliva. O óleo de oliva era um indumento muito requisitado no meio de Israel, porque o óleo de oliva servia também para fazer sabão, para fazer óleo de consumo próprio. O azeite vendido, que nós conhecemos, é muito raro, este azeite de certos tipos de oliveira. Nós vemos também que o azeite era muito usado no templo para que mantesse o ciclo contínuo da chama que arde continuamente no altar. Os sacerdotes e levitas tinham o trabalho e a função de manter este óleo, de manter este candelabro e as chamas acesas. E este era um comandamento perpétuo para os sacerdotes. Nós nunca devemos deixar a chama do Espírito Santo se apagar nas nossas vidas. Nós precisamos entrar na presença de Deus e ali então usufruir do que Deus tem para nós na oração.
A palavra de Deus nos diz que o Getsemane é um local muito familiar para Jesus Cristo. Jesus não escolhe o Getsemane para orar por acaso. Jesus não escolhe o Getsemane porque era mais bonito, era mais legal. Ali nós temos uma palavra profética, nós temos um objetivo racional, porque nós, quando sentimos medo, nós procuramos um lugar de segurança, justo? Uma criança procura diretamente a barra da saia da mãe, ou se aproxima muito mais do pai quando está com medo. Por que Jesus ia orar no Getsemane? Porque o Getsemane era um lugar muito familiar, onde trazia a ele segurança, para que você entenda que Deus não faz nada por acaso. A palavra de Deus nos diz em Zacarias, capítulo de número 4, verso 12, que Zacarias tem a visão do trono de Deus. E ele vê então tudo que está em torno do trono. E ele vê dois objetos diferentes que adornam o trono do Senhor. A Bíblia nos conta que ele vê duas oliveiras, uma à direita e uma à esquerda do trono. E dessas oliveiras escorrem óleo constantemente para manter as chamas acesas. Essas oliveiras também são representadas mais na frente no Apocalipse como as duas testemunhas, que são os ungidos do Senhor, que saem a proclamar a mensagem do Senhor no período da grande tribulação ao povo de Israel. Mas nós não vamos falar dessas duas testemunhas agora. Nosso objetivo hoje é de falar sobre o jardim de Deus, o Getsemane do Senhor, o lugar onde tem a prensa, o lugar onde existe a angústia, o lugar onde existe o medo, o lugar onde Deus opera. Naquele dia, onde Jesus foi orar com os discípulos, ele chama todos os 11, porque Judas estava maquinando um mal para traí-lo. Naquele momento em que ele entra no jardim, ele diz aos alguns discípulos: vocês restem aqui, fiquem e se assentem. Depois ele chama Pedro, Tiago e João para mais distante. Chamando-os mais distante, diz: vocês fiquem aqui, orem e vigiem comigo, porque eu vou orar mais distante. E a Bíblia nos diz que ele se afasta a um tiro de pedra, longe de Pedro, Tiago e João. E ali então começa a orar ao Senhor. Nós sabemos como acontece a oração do Mestre. Ele diz: Senhor, se é possível, meu Pai, passa de mim este cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Neste momento acontece uma coisa muito interessante, uma coisa tão maravilhosa. A Bíblia diz que a alma dele, a alma de Cristo, está perturbadamente angustiada. A alma do Senhor estava perturbadamente angustiada pelo cálice que ele iria beber, a ponto de as lágrimas gotejarem o sangue. Nós sabemos que o Getsemane também é uma representação do tabernáculo. O tabernáculo é dividido em 3 fases: o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar. Um povo fica apenas no átrio, na parte de fora. Outras pessoas entram no lugar santo, mas no santíssimo somente aquele que tem a comunhão profunda com o Senhor, aquele no qual o Senhor não reprova. Nós vemos então os 8 discípulos de um lugar, depois nós vemos os 3 no lugar santo e Jesus que vai no santíssimo. Esta é uma representação maravilhosa do que é o tabernáculo do Senhor. Então, por que, pastor, ali é um tabernáculo? Porque no lugar santíssimo era o local onde era entregue o incenso da oração e uma porção do sangue que deveria ser oferecido. Por isso que Jesus ali transpirou e suou gotas de sangue. O seu suor caiu como gotas de sangue, como uma oferta daquilo que deveria acontecer, como uma oferta do sacrifício puro, aceito por Deus naquele momento. Quando Jesus volta, encontra os discípulos dormindo. E ele diz: vocês não são capazes de vigiar uma hora comigo. Neste momento chega Judas para então entregá-lo na mão dos seus algozes.
É aqui que eu quero entrar, aqui que eu quero começar a pregar, a ensinar a palavra do Senhor para você. É o primeiro ato, a primeira coisa que acontece no jardim de Deus é que no momento em que nós estamos orando, nós precisamos ter algo familiar que nos vai dar um aconchego. Quem não tem intimidade com Deus, não tem Ele como familiaridade. A palavra do Senhor diz que Jesus está à porta e bate. Porque se Ele está à porta e bate, algum problema aconteceu, alguma dificuldade tem. Porque se o Senhor é o Senhor da casa, Ele não pode ficar de fora, Ele não pode ficar do lado de fora batendo na porta. Alguma coisa aconteceu de errado. Como está a nossa vida na presença do Senhor? Como está o nosso coração? Será que Jesus é realmente o dono da nossa casa? Mas se Ele é o dono da nossa casa, por que Ele está do lado de fora batendo? Muitas pessoas dizem que conhecem Jesus, muitas pessoas dizem que já o aceitaram como o único e suficiente Salvador. É aquela história, Deus é igual para todo mundo, mas este Deus muitas vezes está do lado de fora batendo na porta. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Eu quero deixar uma palavra no teu coração, uma mensagem que transformará a tua vida. Quando nós estamos na presença de Deus, no jardim da oração, nós temos que sentir algo familiar. O Espírito Santo de Deus, ele tem que ser algo familiar para nós. Tem que fazer parte da nossa vida todos os dias. O sangue do Cordeiro tem que fazer parte das nossas vidas todos os dias. A unção do Espírito tem que fazer parte da nossa vida todos os dias. Este é o primeiro segredo do Getsemane. Esta é a primeira mensagem que o Getsemane nos traz. A segunda mensagem que nos traz o segundo motivo porque Jesus ia pregar, porque o Getsemane é um lugar de demarcação de território, é um lugar de semear, é um lugar de plantar a semente da fé. Naquele momento ali, Jesus estava orando, em vários outros momentos, porque nós lemos que a Bíblia nos diz que era costume de Jesus Cristo ir para o Getsemane orar com seus discípulos, porque ele estava demarcando o território. Mas pastor, que demarcação de território é essa? Qual é o senso dessa demarcação de território? Nós podemos ler também na palavra do Senhor em Zacarias capítulo número 14. Diz que Jesus virá sobre o Monte das Oliveiras e ali julgará as nações irão até ele, e ali ele julgará as nações no tempo do milênio, no tempo em que ele tem que estabelecer o seu reino na terra. As nações virão até ele. Zacarias capítulo número 14 conta essa maravilhosa profecia que acontecerá em um tempo muito breve. Jesus está voltando e está implantando o reino dele na terra. E o Getsemane é o lugar do jardim, o jardim das oliveiras, no qual ele vai julgar as nações. A palavra do Senhor é muito clara nessas coisas. Então Jesus estava semeando, demarcando o seu território, tomando posse daquilo que é dele. Eu preciso demarcar o meu ministério, eu preciso marcar ele com a oração, eu preciso marcar ele com a minha fé, eu preciso marcar ele porque Deus vai me dar a vitória, vai me dar a graça. Toda essa tribulação vai passar e vai chegar o momento em que nós vamos ver a glória de Deus. Teremos autoridade e poder, porque a Bíblia nos diz que nós julgaremos as nações com ele. Assim o Senhor tem guardado o seu povo, tem guardado o seu povo na sua presença para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. O terceiro segredo do Getsemane é um lugar de manifestação do poder do Senhor. Nós vemos no verso 5 do capítulo 18 de João, em que Jesus diz para eles: mas quem vocês buscam? E eles dizem: a Jesus, o Nazareno. Quando ele se apresenta, sou eu, ele apresenta-se como eu sou. Naquele momento eles caem por terra, porque ninguém permanece na presença de Deus quando o afrontam sem cair por terra. Todos que buscam a Deus cairão por terra em questão de se humilhar na presença do Senhor. Mas uns se levantarão para então tentar escarnecer do Senhor, mas outros se levantarão para um crescimento ministerial poderoso. Crescimento tal é esse que nos leva à mudança de caráter, nos leva à mudança de vida, à transformação de vida no nome de Jesus Cristo.
E este segredo do Getsemane é um lugar da manifestação do poder do Senhor. A Bíblia nos diz que quando ele foi entregue a Judas, Pedro então se levantou, puxou uma espada e cortou a orelha do servo do sacerdote, este homem que se chama Malco. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo pega então a orelha desse rapaz, a orelha direita, e coloca no lugar novamente, assim restaurando a orelha deste rapaz, dando ele de novo a sua orelha cura. Porque Jesus ali então manifesta em Pedro o caráter ainda não convertido. Pedro não vigiou, não orou, por isso ele caiu em tentação. Porque antes disso, quando Jesus Cristo viu Pedro com a espada, antes de ir para a oração, ele diz: guarda a tua espada para que não entres em tentação. Então Pedro não orou, Pedro não vigiou, ele dormiu. E quando ele dormiu, deixou de ver o que é espiritual. E quando nós perdemos a visão espiritual, porque estamos adormentados espiritualmente, quando nós acordarmos para aquilo que é a realidade, nós vamos agir com as armas da nossa própria natureza. Nós vamos agir com as armas do nosso próprio caráter. Mas Jesus não veio para poder destruir sonhos. Jesus não veio para destruir vidas, mas para restaurá-las. Jesus não veio para acabar com a vida de pessoas, mas para dar vida e vida em abundância. Neste dia tão gracioso, neste momento tão maravilhoso, no qual você está ouvindo esta palavra, que vem diretamente do trono de Deus, eu quero perguntar para você: como está a tua vida? Como está o teu ministério? Como está agindo o teu ministério em relação às pessoas que devem se converter através da palavra do Senhor que você prega, que você canta ou que você ouve? Como está a vida no altar perante o Senhor? Será que nós estamos dormindo quando Deus nos chama para orar? Será que nós estamos dormindo quando Deus nos convida para ir a um lugar mais além? Será que Deus tem nos escolhido para ficar no santíssimo lugar ou no lugar santo? Ou apenas no átrio? Não importa a posição em que Deus te colocar, o que importa é que Deus tem um chamado, ou que seja no átrio, que seja no santo lugar, ou que seja no santíssimo, para ouvir então a voz do Senhor. Deus tem uma grande missão para nós, e esta missão é para entender qual é o seu propósito nas nossas vidas. Deus tem um propósito de transformar, Deus tem um propósito de restaurar, Deus tem o propósito de fazer milagres acontecer usando a nossa vida. Deus não te chamou para ferir com espada, Deus não te chamou para ferir com palavras, mas mesmo se eu ferir, ou mesmo se te ferirem, Jesus está ali para restaurar a tua vida, para transformar o teu coração, para mudar os teus sonhos em realidade. Jesus ali então restaura a orelha deste rapaz, devolvendo a ele um sonho que todo discípulo tem, de ocupar talvez um dia o lugar do seu mestre, porque ele era servo de um sacerdote. Este Malco era servo de um sacerdote. Ele estava sendo preparado para assumir o sacerdócio, ou para ser de repente um escriba, um fariseu da lei, alguém importante no meio da sociedade. A palavra do Senhor diz, segundo a lei levítica, que um sacerdote não poderia ter defeito. Este homem com a orelha cortada, os sonhos dele seriam acabados, os sonhos dele seriam aniquilados, mas Jesus não veio para destruir sonhos. O homem sim, com sua própria força. O homem sim, quando dorme sem conhecimento. O homem sim, quando diz que tem comunhão com Deus, mas usa as armas da carne. Mas Jesus veio para transformar vidas e transformar sonhos. Jesus restaura, porque o único momento ali em que se deveria se derramar sangue era o momento que apenas o sangue de Cristo deveria ser derramado. Não deveria ser outro tipo de sangue naquele momento, porque era o momento em que o cordeiro estava sendo preparado para o sacrifício. Nesta noite eu quero abençoar a tua vida. Eu quero abençoar o teu coração, a tua família com esta palavra. Jesus poderia ter chamado legiões de anjos para poder defendê-lo. Jesus apenas com o sopro do teu poder poderia acabar com toda a história. Mas ele diz a Pedro: Pedro, eu não posso chamar aqui neste momento legiões de anjos para nos defender?
ou não beberia do cálice que o meu Pai tem me dado. Jesus aceitou morrer por nós. Jesus aceitou morrer pela nossa vitória, para que nós possamos ter vida e vida em abundância, a fim de que pudesse se cumprir a Escritura, que ele deveria vir nesta terra, pregar a mensagem, morrer e ressuscitar. Ressuscitando, ele triunfaria sobre a morte. A morte não tem mais poder, porque aquele que crê em Cristo Jesus passou da vida para a morte e não entra mais em condenação, porque o salário do pecado era a morte. Uma vez que eu sou pecador, a morte poderia me deter, me reter no Hades, mas a partir do momento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando ele ressuscita, e não havendo pecado, ele triunfa sobre a morte. Este sacrifício que Jesus fez por mim e por você é a maior prova de amor que um ser humano, que Deus poderia fazer por nós, dando o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, vencer para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Deus, então, Ele restaura o teu sonho nesta noite. Sonhos que, de repente, foram frustrados por pessoas que passaram pelo Getsemane, sofreram na moenda da vida, mas no momento em que deveriam estar orando para ter o coração restaurado, para depositar diante do altar as angústias, eles estavam dormindo espiritualmente. Estavam vivendo as suas próprias vidas com seus próprios interesses, não se importando com o chamado do Senhor, que muitas vezes é para ir mais além. Jesus se afastou um tiro de pedra e foi mais distante para orar. Na verdade, Jesus não estava se afastando somente para poder falar com o Pai, mas era uma prova para ver se realmente os que estavam para trás tinham interesse de estar juntamente com Ele. Porque a palavra do Senhor diz que Deus manda um anjo consolar a Jesus. Tenta imaginar que prova de humildade. Deus, Jesus Cristo, sendo consolado por um anjo, que era a sua criatura. A palavra do Senhor diz que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Antes que o céu fosse criado, antes que os anjos fossem criados, Ele já existia. E de repente uma criação tem uma missão tremenda de vir consolar o seu Criador, porque a natureza humana estava gritando por socorro. Nós sabemos que a humildade de Deus é muito grande, é incomparável. É incomparável também o seu grande amor por nós que somos seus filhos, seus servos. O homem precisa orar diante de Deus, precisa se dobrar, porque o homem por si próprio não consegue se entregar na presença do Senhor sozinho. Ele precisa de uma mensagem, ele precisa de algo que vai impactar o seu coração. Jesus vai orar no Getsemane porque ele era Deus, ele não precisava orar. Ele ia orar para ensinar para nós que a natureza humana precisa se prostrar diante de Deus para falar com Ele. Para falar com o Criador, nós precisamos nos prostrar. E quando nós nos prostramos diante da presença daquele que nos criou, Ele transforma as nossas vidas, para que nós possamos ser mudados e restaurados. Para que Ele pudesse dizer: Pedro, eu não vim aqui para matar, mas eu vim para restaurar vidas e restaurar sonhos. Jesus cura aqueles que nós ferimos. Jesus restaura aqueles que nós mutilamos por nossa própria carnalidade. Que Deus transforme as nossas vidas para que sejamos um instrumento na presença de Deus, para que o ide do Senhor seja pregado de uma maneira completa. Ide, pregai o Evangelho.
E o Evangelho é amor. Muitas pessoas precisam somente de um abraço. Muitas pessoas precisam somente de uma palavra amiga, de um companheirismo, de uma verdade imutável, que se chama a palavra do Senhor. Mas se nós não deixamos o Espírito Santo de Deus falar no nosso coração, se nós não temos mais tempo para aprender a palavra do Senhor, se nós não temos mais tempo para buscar conhecimento, como nós vamos pregar? Como nós vamos ensinar? O tempo está terminando. Jesus está voltando. E nós ainda estamos entregando o nosso Mestre nas mãos dos algozes. Nós ainda estamos dormindo. Nós estamos ainda vivendo apartados do rebanho, longe de ter uma comunhão com o Espírito de Deus, porque estamos buscando apenas nossos interesses. Deus tem um projeto maravilhoso que Ele colocou em prática no momento em que você e eu nascemos. A Bíblia nos diz que Ele nos conhece ainda no ventre. Antes que fosse formado, Ele já nos conhecia. E alguns Ele tem chamado e nos instituiu sobre reinos e nações. Como diz em Jeremias, capítulo número 4, verso 10. Capítulo número 1, verso 10, perdão. Que Ele nos instituiu para derrubar, para aniquilar, para destruir, para edificar e para plantar. Deus te coloca sobre nações, sobre reinos, em cidades, em bairros, e te instituiu como um referencial para você destruir, para você derrubar, para você aniquilar as obras de Satanás e para você construir e edificar o reino de Deus e plantar sementes de fé nesta terra. Entre no Getsêmani de Deus, passe pela moenda do Senhor. Muitas vezes nós estamos nos lamentando porque estamos passando por um processo difícil. É tribulação, é dificuldade, é problema, mas Deus está te preparando, porque existirá alguém que vai passar pelo mesmo caminho, que vai passar pela mesma moenda, e tu haverá a possibilidade e a responsabilidade de dizer: por este jardim eu também já passei. Este jardim é o jardim da oração. Este jardim é o jardim do óleo e do perfume suave que emana no trono de Deus. E neste jardim eu aprendi a não dormir. Neste jardim eu aprendi a vigiar. Porque quem ora vigia, quem vigia não cai. E quem não cai, não vive caído. Porque se eu oro, eu vigio. Se eu vigio, eu não entro em tentação. E se eu não entro em tentação, eu não vou cair. Do momento em que eu passo a vigiar no Senhor, esta mensagem começa a transbordar os nossos corações. E aí nós temos a autoridade, a capacidade de ensinar para as pessoas: não desista, porque vale a pena servir ao Senhor. Nós estamos no jardim, na angústia, na tribulação, na dificuldade, mas neste jardim Deus tem palavra, neste jardim Deus ouve a voz, neste jardim a tribulação vai embora, neste jardim muitos te trairão, mas no momento em que você orar a Deus, Deus vai te transformar em um restaurador de almas, porque Jesus é o teu Senhor. Jesus é o teu Deus e Ele está operando na tua vida, no teu ministério, na tua casa. Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra. Que Deus abençoe o teu ministério. Que Deus abençoe a tua vida se você ainda não conhece Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Entregue a tua alma para o Senhor. Entregue a tua vida a Jesus. Procure a igreja mais próxima. Você que me ouve através desta rádio, através deste aparelho, em nome de Jesus Cristo, entrega a tua alma ao Senhor. O problema, a dificuldade que você está passando hoje pode ser restaurada por Deus, porque Jesus está neste jardim com você. Lembre-se de uma coisa:
O jardim de Deus é um mistério. Tudo começou em um jardim. Jesus orou em um jardim. E quando ele ressuscitou, ele também ressuscitou, havia lá um jardim. Entenda uma coisa, Deus quer te mostrar um jardim. E este jardim é o original. Não é o Éden que foi feito aqui nesta terra que Deus plantou. Porque o Éden era uma réplica do original que existe no céu. Deus quer te levar para o céu. Deus tem um projeto maravilhoso para toda a humanidade. Que todo aquele que crê no Senhor Jesus, confessando como o único Senhor e Salvador, será salvo. E Jesus te levará para a sua morada eterna. Que Deus te abençoe. No nome santo de Jesus Cristo. Que o Senhor opere na tua vida. E que milagres venham acontecer para que você possa usufruir daquilo que Deus tem preparado. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.